eu já falei um pouquinho disso, o que é que a gente vai... que o curso vai se focar em como é que deveria ser estruturado um contrato de concessão e PPP. Né? Então, eu sei que vários de vocês vêm da iniciativa privada ou têm uma atividade privada, mas a ideia aqui é a gente se colocar em primeiro lugar na perspectiva pública. Como é que deveria ser? Né? Qual é o ideal? Né? E daí a gente buscar ver, entendendo qual é o ideal, quais são os desvios. Né? Isso é uma perspectiva que eu sentia falta a minha vida toda quando eu estava estruturando projetos. Né? Porque você não encontra ninguém que lhe diga qual é o certo. Você vai atrás de melhores práticas. O lugar onde você encontra coisas escritas sobre melhores práticas são aqueles papers do Banco Mundial. Né? Mas o pessoal que, em regra, está escrevendo sobre isso no Banco Mundial, eles têm um conhecimento assim, eles olham o mundo a 10 mil metros de altitude. Né? Eles não têm tempo sequer, os funcionários do Banco Mundial, as pessoas que estão fazendo isso no Banco Mundial, ele não tem tempo de se aculturar em cada lugar que ele para. O cara não fica mais do que 5 anos no lugar. Né? E 5 anos no mundo de infraestrutura é nada. Aliás, para mim é muito interessante hoje em dia, infraestrutura não era, quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura, uma coisa glamourosa no Brasil. Né? Ao contrário, era uma coisa meio provinciana, tinha a ver com direito administrativo, que é uma coisa meio, na sua origem, muito provinciana. Né? Ficou glamouroso depois das desestatizações, né? No final da década de 90. É muito curioso para mim, hoje em dia, vários lugares que eu chego, eu encontro vários especialistas em infraestrutura. Né? E aí você diz, bom, quanto tempo você está trabalhando com isso? A pessoa diz, estou trabalhando há 1 ano. Né? Assim, 1 ano trabalhando com infraestrutura, você não vê um projeto chegar ao meio. Né? Um dos grandes problemas que a gente tem nesse mundo, nesse setor, é exatamente que a formação das pessoas, para você se tornar um especialista que seguiu 1, 2 projetos de ponta a ponta, né, demora 5 anos. Né? E isso dificulta também a formação e a evolução que a gente tem em torno dos saberes em torno de infraestrutura. Bom, vou começar falando do problema central. Né? Por que a gente nunca teve... A gente não tem nada escrito... Esse livro meu, se vocês procurarem algum par desse livro, eu acho que vocês vão ter dificuldade de encontrar. Tá? E eu acho que tem muita coisa aí que... Assim, se eu fosse reescrever esse livro, eu faria muito diferente do que ele está hoje. Tá? No entanto, se você procura outros livros, inclusive contestando e tudo mais, você não vai achar grande coisa, porque não tem ninguém nem escrevendo sobre isso. Né? Entre nós, essa reflexão ficou completamente órfã, né, do que é, de fato, melhores práticas, do que é que deveria ser, de como deveriam ser esses editais. E é muito curioso, eu sei que vários de vocês têm experiência prática e devem ver isso no dia a dia. Primeiro, a atividade de fazer edital e contrato é a atividade delegada ao advogado, em regra. Né? Mas isso é engraçado, porque não é só no setor público. Tá? Eu vi em banco, o pessoal, os bankers, eles negociavam o term sheet com o cliente, né, de um financiamento, e depois, na hora de escrever o contrato, o cara passava para o advogado e contratava advogado a peso de banana, a preço de banana, né? Colocava assim, Machado Meyer, Matos Filho, BMA, etc. Quem desse o preço mais baixo para aquele financiamento era quem ia contratado, porque advogado é só escriba, não tem nenhuma relevância, né? A relevância é a negociação do term sheet, então o cara controlava muito o term sheet, mas ele nem via o contrato de financiamento. Tá? Na administração pública acontece uma coisa muito semelhante. Né? Você pega as modelagens, os estudos de viabilidade das concessões e PPPs, você vai ver que o consultor financeiro ele vai olhar em detalhe o modelo financeiro dele, vai fazer 50 projeções, simulações, 50 cenários. Eu já vi, nessa brincadeira de fazer estudo de viabilidade de concessão, a planilha final da modelagem, geralmente é a planilha de número 70, né? Você já fez 70 cenários diferentes até chegar lá a planilha final que você vai usar como referência. Só que esse sujeito que fez isso, e às vezes fez de maneira super cuidadosa, né? Muitas vezes ele não leu o relatório dos estudos técnicos, ele só pegou as tabelas. Né?
puxou a tabela para a modelagem dele. Né? Ele puxa lá a tabela com a linha do CAPEX, né? Do custo ano a ano de investimento, do custo ano a ano de operacional, né? Do custo ambiental, dos custos para remediar, por exemplo, os passivos ambientais. Ele puxa aquilo para a planilha dele, muitas vezes ele não lê os relatórios do estudo técnico e, geralmente, ele não lê o contrato e o edital, porque isso é um problema do pessoal jurídico. Né? Sempre foi delegado aos advogados fazerem os contratos e os advogados sempre acharam que a responsabilidade deles é pela redação dos contratos. O conteúdo dos contratos não é um problema dos advogados. O conteúdo dos contratos, quem tem que falar sobre como devem ser as cláusulas ambientais é o consultor ambiental. Quem tem que falar como são as cláusulas econômico-financeiras é o consultor econômico-financeiro. Né? E fica essa bola dividida em que o sujeito está escrevendo o contrato, mas ele não é responsável pelo seu conteúdo. Né? Sequer, gente, no nosso dia a dia, sequer, muitas vezes, o advogado consegue entender o que é a modelagem financeira daquele negócio. Né? Se vocês pegarem por aí Procuradoria do Estado, aqui em São Paulo é melhor, felizmente, pegar Minas Gerais também é melhor, mas se você pegar a média do Procurador do Estado, ele não consegue entender o que é uma taxa de retorno, o que é um valor presente líquido. Né? Se você não entende o que são esses conceitos, né, é muito difícil você ser uma pessoa que fique responsável por uma modelagem de uma concessão, né, de um contrato de concessão. É um contrato que requer que você entenda esses conceitos. Né? Não tem como, eu não consigo imaginar, mas acontece no Brasil, né? Eu não consigo imaginar como é que alguém é responsável pelo todo, porque quem fica responsável pelo contrato fica responsável por traduzir tudo que foi feito nos estudos de viabilidade no contrato. O estudo de viabilidade é nada se você não conseguir traduzi-lo, né, em um contrato. Então, você pega uma pessoa para fazer isso que não consegue ter acesso ao restante dos estudos de viabilidade. O saber jurídico nosso é sempre perinormativo. Se você pegar os livros de direito, que é o que trata de edital e contrato de concessão, ele está sempre caminhando em torno dos dispositivos legais, comentando dispositivos legais. Então, tem uma série de coisas que não estão previstas na lei, que são super relevantes. Os livros não vão falar, né? E tem uma série de coisas que estão tratadas na lei que são absolutamente irrelevantes e os livros vão falar muito dessas coisas irrelevantes. Né? Então, o saber jurídico não nos ajuda. Né? Além disso, sempre contrato administrativo sempre foi visto como uma coisa meio secundária na administração pública, porque se a administração pode fazer qualquer coisa, né? Ela pode mudar os contratos, ela tem poderes exorbitantes, o contrato não tem muita relevância. Se o contrato for mal feito, depois a gente resolve. A gente altera, reequilibra, não é um grande problema. Então sempre foi também visto como uma coisa secundária. Vejam que você pega contrato de grandes obras no Brasil e são contratos de 10, 15 páginas. Né? Você pega o equivalente disso na iniciativa privada, um contrato de EPC minimamente bem feito, né, vai ser um catatal. Né? Que se você juntar os anexos, vão ser diversas e diversas páginas, não vão ser 10 páginazinhas. E, por fim, uma outra coisa que eu acho que também criou uma certa, assim, que alimenta essa distorção toda, é que as pessoas que estão, aos poucos, desenvolvendo um saber diferenciado sobre essas coisas, raramente vão se dedicar a escrever sobre isso. Né? Então, vocês aqui, tem várias pessoas aqui que têm vivência, que trabalham em concessionárias ou em holdings de concessionárias. Escreve uma coisa que eu sinto falta, eu trabalho ali, hoje em dia eu não estou trabalhando com EPCs, né? Eu não estou fazendo EPCs. Mas eu trabalho sempre na estruturação de concessões e PPPs, você tem que entender o que é que vai acontecer depois na hora que o concessionário for fazer o seu EPC, na hora que ele for negociar o seu EPC, antes mesmo de entrar na licitação. Então você tem que entender como é que um EPCista, né, como é que uma construtora, tá, vai ver aqueles riscos que você disciplinou, que você atribuiu ao concessionário no contrato de concessão e que isso fatalmente o concessionário vai passar para a sua empresa, para o seu EPCista, para a empresa que for contratada para fazer a obra, para construir a infraestrutura. Eu me ressinto de não encontrar um livro bom
brasileiro sobre EPC. Eu não conheço. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço bons advogados que estão trabalhando com isso. Que se você sentar e pedir explicação sobre os aspectos mais sofisticados de um EPC, o que se faz, como é na prática aqui, como é que é em outros lugares, você encontra gente com essa capacidade. Mas essas pessoas, elas não estão escrevendo sobre isso. Elas não têm uma vida acadêmica ativa e, muitas vezes, para elas terem a experiência de estarem fazendo os EPCs mais sofisticados, né, elas têm que abrir mão, né, de ter uma vida acadêmica, porque essas coisas não são tão fáceis de compatibilizar. Né? Você tem que dar um certo trabalho você conseguir compatibilizar essas coisas. Então, é outro problema que a gente tem. A gente não vai encontrar literatura tratando desses temas. Eu falava que o meu livro é um dos poucos, talvez o único a tratar especificamente desse tema, e você vai encontrar coisas muito pontuais. Né? Você pega o Floriano, que é alguém que está vivendo, o Floriano Azevedo Marques, que é alguém que tem a experiência de fazer, estruturar concessões, você vai encontrar em um ou outro artigo dele coisas pontuais. O Carlos Ari Sanfeld, né? O Massal também, algumas coisas, ele também vai ter lá algumas abordagens pontuais, mas não tem gente preocupada em dar uma coerência a isso, escrever sobre isso de forma